É o direito de todo homem escolher quando embainhar a espada. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e eu estou aqui para falar sobre A Grande Caçada, do Robert Jordan, que é o livro 2 da Roda do Tempo, que é uma série de fantasia de 14 livros. A Grande Caçada saiu originalmente em 1990, logo em seguida, praticamente, ao primeiro livro, que é O Olho do Mundo, o que indica que eles foram provavelmente escritos numa continuação, assim, total, talvez juntos, depois eles foram divididos durante o lançamento, e aqui no Brasil, ele foi lançado em 2014 pela editora Intrínseca com tradução do Fábio Fernandes. Grande Caçada, ele, por enquanto, apesar de ser só os 2 primeiros livros, ele é o meu livro predileto da série. Primeiro vamos falar da história, né? A história continua, principalmente a história do Randall Thorne, que é o nosso personagem principal, mas também a história de todos os personagens paralelos, né? A Nina F, a Elaine, o Matt, o Perrin, todos esses personagens que flutuam aí ao redor do nosso personagem principal, que é o Randall Thorne, na verdade, né? O Rand, ele no final do primeiro livro, isso vai ser um spoiler se você não leu o primeiro livro, no final do primeiro livro ele acaba descobrindo que ele consegue canalizar, que ele consegue utilizar magia, na verdade, que é uma coisa rara nesse universo. Os homens conseguem utilizar a magia e todos eles, em sua maioria, na verdade, eles enlouquecem. E estão considerando, na verdade, durante a história, que ele é o dragão renascido, que ele é como se fosse a reencarnação do Lius Terin Terebon, que no passado foi o maior de todos os canalizadores. E a gente está acompanhando esse desenvolvimento da história. Na verdade, o segundo livro, ele traz a caçada à Trombeta de Valéria. A Trombeta de Valéria é um artefato do passado super poderoso que tem-se em conta, existe uma profecia de que ela será tocada durante a batalha final contra o Tenebroso, contra o inimigo final, que é tipo o Satanás aí desse mundo. e por isso ela é um artefato muito importante. Então durante essa história eles estão perseguindo a Trombeta de Valéria, né? Existem muitas coisas que acontecem, mas assim, definitivamente eu acho que esse livro é o que ele mostra a que veio, assim. O Robert Jordan definitivamente ele desenvolve bem esse livro. Enquanto o primeiro livro ele fica com aquela cara de um livro muito derivado de Senhor dos Anéis e dos seus outros derivados, né? Existe quem diga que na verdade ele não é tão derivado de Tolkien, mas é o primeiro livro, O Olho do Mundo, ele seria mais derivado do Espada de Shannara, apesar de que eu tenho dúvidas quanto a isso, eu acho que parece mais com Tolkien, na verdade. O segundo livro, ele desenvolve o mundo em si de uma maneira muito mais livre, e dessa vez ele traz coisas novas também, e ele desenvolve umas coisas que não são tanto a dicotomia entre bem e mal, não fica só aquele negócio lá no combate da luz contra o Tenebroso, e aí ele começa a desenvolver a política do mundo, na verdade, os outros povos, mostrar que as ameaças não são só aquilo que vem das terras da Praga, não, nos Trollocs e essas coisas. Na verdade, a ameaça está em todos os lugares. Apesar de ter uma série de desenvolvimento em relação a muitos povos, a maior construção de mundo, e eu acho que isso é muito legal nesse livro, porque começa uma construção de mundo muito pesada, é a apresentação de 2 povos que são muito importantes para o resto da história, né? Um são os Aiel, que é um povo do deserto com suas próprias características e poderes, etc. E o outro são os Seanchan, que são um povo que está vindo, um povo invasor que está vindo de outro continente. Na verdade, eles são descendentes de um grande líder do passado do próprio continente dos personagens. E isso tudo se desenvolve muito bem. E eles mudaram muito enquanto eles estiveram nesse outro continente, enquanto eles dominaram outros povos. Então eles têm uma série de coisas diferentes, assim. Não só quem entre eles faz magia, mas eles são acompanhados por umas criaturas estranhas, na verdade, montarias, que eles usam como montaria e etc. E esse desenvolvimento, toda essa construção de mundo que ele faz em cima desses novos povos e da interação desses povos com os personagens, porque pouco a pouco eles estão se tornando lideranças, né? Nossos personagens principais, eles estão se tornando personagens icônicos, centrais para tudo que está ocorrendo, até porque é o destino deles, eles são os Taveren, que são pessoas cuja realidade gira em torno deles, às vezes, as coisas acontecem com eles especificamente, eles não têm como escapar de um grande destino, por exemplo, a roda tece o destino em volta deles, digamos assim, e dessa forma começa a empurrar cada vez mais eles para esses grandes conflitos, essas grandes políticas e esses grandes eventos, né? Até ter um evento culminante, assim, destruidor no final do livro, que com certeza acho que é o que o pessoal mais gosta, também foi minha parte predileta do livro. Esse livro ele tem um clímax muito bom, ele tem um ápice fantástico, assim, ele tem uma batalha final,
Eu só vou dar esse micro spoiler que é uma batalha, o clímax. Mas é uma batalha final muito legal que ocorre num contexto interessante, que tem surpresas legais, ocorre tudo o que você gostaria que ocorresse, talvez, assim. A não ser que você fosse muito criativo e quisesse que ocorresse mais coisa louca, mas realmente eu fiquei bastante satisfeito com as ocorrências do fim do livro. Tanto que eu me segurei pra imediatamente não começar o terceiro livro, que é o Dragão Renascido. Eu consegui, porque eu tinha até diversos outros livros pra ler, mas eu gostei bastante desse livro. Eu acho que esse livro, ele representa bem o que é a série. Então, para aquelas pessoas que não gostaram do primeiro livro, por exemplo, eu recomendo fortemente que você leia pelo menos o segundo. O segundo livro, eu acho que é o que vai mostrar definitivamente sobre o que é a série, como ela se desenvolve, pra onde ela vai, por que as pessoas gostam dela, na verdade. O primeiro livro, ele vai ter muitos pontos que você vai achar muito parecidos com outras histórias, muito derivativos, sem falar que é aquela pouca atração de um livro do primeiro livro, que tem que apresentar todos os personagens, porque ele tem muitos personagens principais, diversos personagens recorrentes, e nesse segundo livro já não tem tanta essa preocupação, tem personagens novos também, mas os personagens principais ele não vai precisar ficar desenvolvendo muito, porque eles já foram desenvolvidos no primeiro livro. Eles vão ter um desenvolvimento muito mais orgânico nesse segundo livro. Claro que eles vão se desenvolver, mas não precisa daquela apresentação, você saber detalhadamente quem eles são. Você já sabe quem eles são, você só vai saber o que eles vão fazer, como eles vão se desenvolver e o que vai ocorrer com eles. Inclusive o Range, muita gente não gosta dele, eu não sei porquê, ele é o personagem principal e ele é um personagem predileto, até porque no segundo livro ele tem um ótimo desenvolvimento. Eu acho que o conflito interno dele, que é aquele típico entre seguir o destino, o que parece que ele está destinado a fazer, e seguir o que ele quer fazer, é um conflito bem forte, me parece bastante realista, que dentro de um contexto de fantasia vai ser, né, ele lutando contra as profecias, contra o fato de que é esperado que ele seja X pessoa. Mas se a gente transportar isso para o mundo real, seria aquele negócio de o que as pessoas esperam da gente, o que nós queremos fazer de verdade. Na verdade, se trata disso. Então, eu acho um conflito interessante, eu acho que ele é bem desenvolvido para o personagem. Os outros personagens têm um desenvolvimento menor, bem menor, mas o do Range é melhor. Se existe uma crítica que eu tenho quanto a esse livro, ainda eu acho muito estranho como o Robert Jordan representa as mulheres. Porque, apesar dele colocar muitas mulheres, ele colocar as mulheres como personagens fortes, ele ainda coloca todas as mulheres como personagens muito egoístas. E personagens que pensam constantemente só no que elas querem, e não no bem... Porque os personagens como os homens, o Range, o Matt, o Perrin, eles são mostrados, de certa forma, como personagens muito mais altruístas. E as mulheres são mostradas como personagens mais egoístas. E elas conversam constantemente sobre homens, que é uma coisa meio chata, assim, tipo, sobre, eu gosto dele, eu gosto daquele, eu acho esse bonito, e não sei o quê. E eu acho um negócio, assim, meio vazio, meio bobo e meio estranho, assim. Tudo bem, são mulheres jovens, mas é a visão do Robert Jordan, que já era um homem velho quando escreveu esses livros, sobre mulheres jovens. Então eu acho uma visão estranha. Eu acho uma visão, assim, enviesada a respeito das mulheres. Eu não gosto muito dessa maneira que elas são representadas, apesar de eu gostar de algumas personagens mulheres. A Nina Eve lá tem seus pontos legais, apesar de eu não achar ela uma grande personagem. E a Elaine também, assim, ela é bem representada. De certa forma, a Moiraine aparece bem pouco nesse livro. Ela era minha personagem feminina predileta do livro anterior, e infelizmente ela não tem tanto destaque aqui. Mas A Grande Caçada, com certeza, é um livro que eu recomendo muito a leitura pra você que é fã de fantasia. Pra você que leu o primeiro livro, por favor, faça um favor pra você mesmo, leia o segundo pelo menos. Se você não gostar do segundo, eu deixo você desistir da série. É que o primeiro livro ele é só uma grande apresentação. Eu diria que o primeiro e o segundo livro parecem quase a primeira e a segunda metade, na verdade, de um livro muito maior, né? Mas aí seria um livro de, sei lá, 1.500 páginas, se você juntar os dois. Mas, de fato, eu acho que os dois juntos, eles formam um arco muito melhor de história. E com a conclusão do segundo livro, você começa a entender o que está ocorrendo no mundo. Então, eu acho que essa é a parte importante de você ver, essa é a parte legal que você gostaria de ler. Por isso que eu recomendo. Mas vamos ver pra onde vai essa mega série, né? Porque ainda faltam 12 livros, né? Eu li 2 só até agora. Mas estou aproveitando bastante por enquanto. O segundo livro foi uma surpresa muito agradável. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. Não se esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.